Senhor continua falando ao nosso coração de uma forma tão poderosa, tão abençoadora. E nós vamos continuar nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus, desta feita pelo nosso irmão pastor Marcos André. Pastor Marcos André é casado há 14 anos com Sentique, pai do Estevão e da Elisa. Também é pastor da nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Nova Friburgo. Hoje pastoreia esta igreja com alegria há 7 anos. Pastor Marcos André foi missionário ali na Alemanha. É também membro da nossa JUNEC. Pastor é mestre de teologia em estudos bíblicos, mestrando em ministério cristão, escritor de 10 livros, entre eles A Arte de Recomeçar, Frutifique e 4 Semanas para um Coração Transformado. Vamos aplaudir ao Senhor e receber o nosso pastor, uma das novas lideranças que Deus tem levantado para a glória do seu nome. Graça e paz, queridos. Se assente, por favor. É uma grande responsabilidade ministrar, depois de uma palavra tão especial, despertamento para a minha vida e para a sua vida, ministrar no mesmo evento de homens muito especiais em nossa denominação, pastor João Manuel, pastor Oswaldo do Vale, pastor Orlando Silva, pastor Célio Henrique, que é um paizão no meu coração. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço ao Senhor, agradeço ao pastor Luiz Bergamin por esse convite tão especial. É um prazer rever o pastor Paulo Lutero também, que há muito tempo eu não revia. As lideranças que estão presentes, eu louvo ao Senhor por me confiar essa oportunidade. Nós temos um ministério com livros, eu vou falar rapidinho sobre eles. O livro A Arte de Recomeçar foi meu primeiro livro, é o meu xodó, meu primogênito. Entre os livros, claro, né? Eu tenho Estevão, que é meu primogênito. E a gente fala um pouquinho sobre Davi, quando ele consegue lidar com muita habilidade com a sua perda, a perda de um filho, fruto do adultério com Batseba. Eu tenho também liderança contextualizada, que é uma exposição de Atos capítulo 6, quando 7 homens são levantados para servir e fazem uma grande diferença na vida da igreja. Eu tenho Vilões de Nossa Própria História, que é uma exposição sobre o livro de Jonas, são 5 ou 6 ministrações que eu trouxe em minha igreja sobre o profeta Jonas. Eu tenho Frutifique, que a gente fala sobre discipulado, e é a base do nosso trabalho de conclusão desse curso de mestrado em Ministério Cristão. E esse que é o nosso lançamento, 4 Semanas para um Coração Transformado, e é um estudo bem aprofundado que a gente fez, pensando um pouco na palavra coração. Essa que é uma palavra que a gente utiliza o tempo inteiro, especialmente em nosso culto, em nossa oração, em nossos cânticos, em nossas ministrações. A gente fala o tempo inteiro de coração e nem sempre consegue compreender a profundidade dessa palavra na Bíblia. Então a gente faz aqui, são 28 leituras diárias voltadas para várias temáticas relacionadas ao coração. Então, se você quiser, ao final, a gente tem alguns exemplares para compartilhar com você. Meus amados, eu entendo, ouvindo a irmã Filomena ministrar, que essa é uma manhã de despertamento para nós como igreja, como pastores, como liderança dessa denominação. E eu quero trazer aqui um outro despertamento. Eu já vou começar pedindo desculpa para os irmãos que estiveram alguns dias na Convemig, porque eu vou ministrar uma das mensagens que eu ministrei lá, então vocês vão ter que me ouvir de novo. Mas eu orei a Deus e eu não consegui me desvirtuar ou sair desta ministração especificamente. Nós vivemos um tempo difícil e a sensação que a gente tem é que o ministério pastoral está em crise. E talvez um dos maiores indícios disso é que os pastores estão se suicidando. Aquilo que talvez no passado era raríssimo, hoje a gente o tempo inteiro ouve falar de um pastor que dá cabo da sua própria vida. Então eu queria pensar um pouco sobre por que os valentes de Deus também se abatem.
e também pensar na maneira como Deus costuma tratar estes valentes. Eu quero olhar com vocês a vida de um valente muito precioso. Sua vida está aqui, um episódio específico da sua vida em 1 Reis, capítulo 19, não é capítulo 17, é 19, nem 13, é 19. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4, a princípio, os homens que ministraram aqui têm uma história maravilhosa, um legado que tem deixado para essa denominação. A minha história é muito pequena, né? Eu sou de fato aqui um menino, diante de tantos homens de Deus. Então eu vou me esconder atrás da palavra do Senhor apenas, né? Quero apenas expor a palavra de Deus para abençoar a sua vida. 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Feche seus olhos, por favor. Pai, somos gratos pela Tua palavra, e abrimos o nosso coração para receber a Tua instrução nessa manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e daqueles que me ouvem, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente sabe que o capítulo 18 é um capítulo muito precioso na história de Elias. Acontecimentos ali marcantes, que tem um efeito colateral, que é a ira, a fúria de Jezabel contra ele. A reputação daquela mulher como sacerdotisa do culto a Baal está em jogo. Agora a gente fica realmente se questionando por que Elias se abate com tanta intensidade, e alguns até chegam a dizer: como pode um homem, um profeta de uma estatura tão expressiva se abater por conta da ameaça de uma mulher? Então a gente tem que entender como é que Elias vai de um extremo ao outro, como que ele sai do capítulo 18, de grandes realizações, de grandes façanhas, e de repente ele chega no capítulo 19 como alguém que aparenta estar arruinado, acabado, sem fé, sem esperança. Então eu quero começar a responder a primeira pergunta: por que os valentes de Deus também se abatem, ou por que os valentes de Deus também se deprimem? E a primeira razão é porque até homens de fibra e coragem se cansam e ficam exaustos. Isaías capítulo 40, versículo 30 diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Homens de fibra e coragem também se cansam, porque não existem super-homens. Todos nós não passamos de vasos de barro. E quando Tiago, no Novo Testamento, vai falar a respeito de Elias, antes de falar dos seus feitos, como alguém que orou e por 3 anos e meio parou de chover, e depois desse período orou de novo e voltou a chover, Tiago faz questão de afirmar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E para mim ele tem em mente exatamente o capítulo 19, porque é no capítulo 19 que a gente descobre que Elias era um homem de carne e osso. Apesar dos seus grandes feitos, apesar das suas grandes realizações, ele se abate, mas ele não se abate apenas pela ameaça de uma mulher. Para mim a ameaça de Jezabel é apenas a gota d'água que transborda o copo.
Elias se mostra no capítulo 19 um homem desgastado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Elias, no capítulo 19, está no limite. E é possível que nós tenhamos aqui alguns pastores, algumas pastoras, algumas irmãs, alguns líderes que também estão no seu limite. Não precisa ser algo muito grande. Às vezes é aquela pessoa, como muitas outras já fizeram, que bate no seu gabinete para falar: pastor, estou saindo da igreja. Às vezes é aquela crítica que a gente recebe, a gente já recebeu um monte de crítica, mas ela chega naquele momento e se torna a gota d'água em que a gente percebe que o nosso limite chegou. Segunda razão, porque os valentes de Deus também se abatem, é porque homens de fé também têm as suas expectativas frustradas. Versículo 3, início do versículo 4 diz: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo, ele, porém, foi ao deserto. Expectativas frustradas. Porque olha, no capítulo 18, ele ora e desce fogo dos céus. No capítulo 18, ele ora e depois de 3 anos e meio, volta a chover. Elias cria uma expectativa de um grande avivamento espiritual em Israel. Ele cria expectativa de que agora as coisas serão diferentes. Mas quando ele recebe aquela ameaça, ele percebe, ou pelo menos tem a sensação, que tudo continua do mesmo jeito. Ele está desapontado. Ele vai do céu até o inferno. Ele vai do ápice do êxtase até um desapontamento profundo em relação aos rumos da sua vida, os rumos da sua nação, os rumos do seu próprio ministério. Em um único dia ele derrota 850 profetas, mas Jezabel permanece viva. E muitas vezes é isso que a gente lida com o ministério. Grandes vitórias, grandes mudanças, mas tem coisas que parecem que não mudam em nossa vida e em nosso ministério. E elas nos cansam. E elas vão nos desgastando. E elas vão sugando a nossa energia. Existem Jezabéis em nosso ministério que parece que nunca vão morrer. A gente vence tanta coisa, a gente supera tanta coisa, mas tem situações que a gente não consegue superar, que a gente se cansa. A sensação que Elias tem para mim é a sensação de quem sente de que não está saindo do lugar. Já sentiu isso no seu ministério? Você rema, trabalha, mas quando você para e faz uma leitura, parece que você está exatamente no mesmo lugar. Você entra no ano e fala: esse ano eu vou romper, esse ano eu vou vencer. E quando você fecha o ano, parece que você está exatamente no mesmo jeito e no mesmo lugar que você entrou. E diante do seu abatimento, Elias foge. E o texto diz que ele foge para Berseba. Berseba, que está no sul, não está no norte. Então ele sai do norte e vai para o sul. Só que Berseba não está apenas no norte, no sul. Berseba está no extremo sul. E quando ele chega no extremo sul, o mais longe possível daquela mulher, ele ainda vai, deixa o moço dele e vai para o deserto. Ele fica paranoico. Ele está desesperado. Ele está aflito. É um homem irreconhecível.
como muitas vezes nós também somos. Um lado que talvez a igreja não consiga ver, mas a nossa família vê. Que às vezes o mesmo homem, a mesma mulher, que sobe domingo no púlpito, ou melhor, na plataforma, que ministra, que prega, mas que segunda-feira está arruinado, cansado, depressivo. Porque os valentes de Deus também se abatem, porque homens visionários ocasionalmente perdem a esperança. O versículo 4 diz: e ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. No deserto, Elias está desanimado, ele pede a morte, toda esperança havia se escapado. E o sentimento, a percepção de Elias é um senso de inadequação. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Está subentendido aqui para mim uma percepção do tipo: eu achei que eu ia fazer diferente. Eu achei que meu ministério ia ser diferente. Eu achei que Deus me usaria para que as coisas fossem diferentes, mas elas parecem estar exatamente do mesmo jeito. Para que viver? Para que continuar? Para que avançar a minha jornada? Ele está sem esperança. Às vezes não temos coragem de pedir a morte como Elias fez, mas tratamos de matar todo o resquício de esperança em nosso coração. O livro Depressão, a tenebrosa noite da alma, diz assim: os que se encontram deprimidos tentam matar a esperança porque se sentem traídos por ela. Ele diz: cremos que estamos nos protegendo quando matamos a esperança, mas na verdade estamos nos condenando a um presente sem vida. Se deixarmos que ela morra aos poucos, sem lutar, acabaremos do mesmo jeito. Será mesmo a falta de sentido para a vida. Sem esperança, nos sentiremos como mortos ambulantes. A segunda pergunta é: como Deus trata um valente que se abateu? E a resposta é bem simples: Deus concede ao profeta estrutura. E alguém diz que estrutura tem a ver com limites, diretrizes, responsabilidades, lembretes e planos organizados. Quanto mais dolorosa e debilitante é a depressão, mais o conselheiro e os amigos precisarão fornecer estrutura, porque quem está deprimido não tem vontade de fazer nada. Vamos ver alguns aspectos dessa estrutura. Primeiro aspecto, versículo 5 diz: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Primeira coisa que Deus faz: Deus não permite que o profeta se entregue a um sono sem fim. Deus não permite que o profeta fuja através do sono, se refugie no sono, se entregue para o sono. Deus o levanta, Deus o desperta. E por que muitas vezes isso acontece com a gente? Porque quando a gente está deprimido, a vida se apresenta chata, cinzenta, fria. Nada é interessante. Nos tornamos zumbis que mal conseguem andar, tudo é monótono, sem vida, só cansaço, porque trabalhar, porque levantar da cama, porque fazer qualquer coisa, nada tem importância. Deus desperta o profeta, mas Deus vai além, Deus manda o profeta comer, e como o profeta não tem vontade de nada, Deus já providencia o alimento para ele. Olha o versículo 6 comigo, por favor. E olhou,
e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Além de mandar o profeta acordar, além de providenciar alimento para alguém que aparentemente não tem apetite, Deus novamente manda o profeta se levantar e se exercitar. Deus prepara para o profeta deprimido uma bela viagem. Olha o versículo 7 e versículo 8. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Eu fico imaginando ele falando assim: o quê? Eu me programei para ficar aqui de boa, tranquilo. Eu não estou com vontade de fazer nada, agora vai ser muito longo o meu caminho. E o texto diz no versículo 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A atividade física, ela tem o seu valor, e parece que Deus está propositalmente levando Elias a observar isso. Deus leva o profeta a se exercitar, Deus leva o profeta a buscar novos ares. E essa é uma coisa que faz falta para a gente. Quantos de nós somos extremamente sedentários? Quantos de nós não sabem o que é caminhar, praticar uma atividade física, sentir a brisa batendo no rosto? Estão enfornados dentro da igreja, enfornados dentro de casa, no trabalho. De repente vão se deprimindo, vão se cansando, mas é claro, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais nos dá alguns indícios de depressão. Eu vou citar alguns deles. Humor deprimido persistente, interesse ou prazer diminuído de todas ou quase todas as atividades persistente, aumento ou diminuição de apetite. Tem gente quando fica deprimido come muito, e tem gente quando fica deprimido não consegue comer nada. Insônia ou hipersônia. Tem gente que na depressão não consegue dormir, e tem gente que, como Elias, deprimido, dorme demais. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de desvalor. E por último, no meu resumo aqui, pensamentos recorrentes sobre morte. Deus então manda Elias para Horebe. Horebe é um marco zero. Horebe é onde tudo começou, onde Israel surge de fato como nação, em que Moisés recebe as leis. Então Deus leva Elias a Horebe, e olha comigo o versículo 9, versículo 10, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha só o que Deus está fazendo com o profeta. Deus está motivando o profeta a se expressar, a verbalizar a sua dor, a mostrar para Deus qual é a sua perspectiva. A dor, quando é transformada em palavras,
A dor, quando é verbalizada, ela pode ser melhor administrada, e isso ajuda as pessoas que caminham conosco a nos orientar. Perceba que no primeiro momento Deus não questiona o que o profeta fala. Deus não contra-argumenta com ele. Deus transforma o Monte Horebe em um grande divã. Ele quer ouvir o profeta. Quantas vezes a gente está sofrendo, irmãos, e a gente não compartilha com absolutamente ninguém? Quantas vezes nós estamos deprimidos, mas a gente não consegue verbalizar isso? Deus motiva o profeta a se expressar, a transformar a sua dor em palavras. Até porque depressão é algo muito amplo. Podem ter N razões que levam uma pessoa a vivenciar a depressão. O mesmo livro, Depressão, a Tenebrosa Noite na Alma, diz o seguinte: por que algumas pessoas que sofrem tais experiências caem em uma espiral de depressão, ao passo de que outras não? Você já viu isso? Uma situação trágica acontece em uma família. Seus familiares se entristecem. Tivemos recentemente agora uma família, um pastor batista, próximo a Uberlândia, sua esposa, seus 2 filhos. E eles foram para celebrar o aniversário da esposa do pastor. Deram notícias e ficaram 2 dias sem dar notícia nenhuma. E descobriram então que alguém encontrou o filho mais novo de 6 anos na estrada. O carro caiu na vala, a família inteira morreu. Uma situação trágica, mas cada familiar vai lidar com ela de maneira diferente. Todos vão viver o luto, sentir o luto. Alguns talvez vão se levantar, mas outros vão ter mais dificuldade. Por quê? Porque a depressão é uma combinação entre acontecimentos externos, coisas que fogem ao nosso controle, coisas, pessoas, eventos, doenças que acontecem contra nós, e crenças internas, interpretações dos acontecimentos, coisas que podemos mudar, coisas que vêm de nós. Diz para quem está perto de você, é uma citação: as nossas crenças e cosmovisões se misturam com as dores da vida para decantar a bebida tóxica da depressão, porque toda dor é interpretativa. Então o que leva Elias a esse estado depressivo não é só o que aconteceu com ele, é a maneira como ele interpreta o que aconteceu. Versículo 11: e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus está fazendo o que com Elias? Deus está instigando Elias a sair do isolamento. Deus está instigando Elias a sair do lugar que limita a sua visão. Por quê? Porque o sofrimento não é uma jornada que deveríamos enfrentar sozinhos. Isso é extremamente nocivo para cada um de nós. Só que nós, pastores, a gente quer mostrar que pode, que consegue resolver e sair sozinho. E eu acredito que muitos pastores têm se matado justamente porque incutiram na cabeça deles que iam vencer sozinhos e não foram capazes. Superestimaram as suas capacidades espirituais, psicológicas, mentais, físicas. Até Jesus, em seu momento de extremo sofrimento, preferiu não estar sozinho.
Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Nenhum ser humano teve tantas condições, tantos recursos como Jesus, mas ele decidiu não sofrer sozinho. Quantas vezes eu vi pessoas dizerem assim: mas eu sou como uma sunamita. Todo mundo que me pergunta, eu digo: vai tudo bem. Vai tudo bem. E vai tudo bem. Mas mesmo a sunamita tinha um profeta Eliseu. Para se aproximando dele, externar toda a sua frustração. Ela disse, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela verbaliza a sua dor. Paul Tripp, ele disse: estamos em perigo quando não estamos nos beneficiando dos ministérios criteriosos, protetores, incentivadores, admoestadores, preventivos e restauradores do corpo de Cristo. Estamos tentando fazer o que nenhum de nós é capaz de fazer: vencer espiritualmente sozinho. O cristianismo autônomo nunca funciona, porque a nossa vida espiritual foi planejada por Deus para ser um projeto comunitário. Olha para quem está perto de você e diga assim: ninguém vence sozinho. Fala assim: as pessoas deprimidas que obtêm os melhores resultados são os que são amparadas. São as que são amparadas por um amor perseverante. E parece que Elias vai, ao longo desse processo, ao final desse processo, entender essa realidade. Porque é claro, ele está tendo aqui um particular com Deus, e todos nós temos o nosso particular com Deus. Mas quando o texto vai nos dizer no versículo 19, partiu Elias dali, ele foi, sabe fazer o quê? Buscar Eliseu. Justamente alguém que depois disse para ele: não vou sair de perto do Senhor de jeito nenhum. Fala assim: não ande sozinho. Não relute em buscar ajuda. Deus faz mais, Deus proporciona a Elias uma experiência tremenda em meio à adversidade. Mas Deus faz isso respeitando o estado de espírito do profeta. Vai comigo no versículo 11, versículo 13. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Elias tem uma experiência com Deus no meio do seu abatimento. Alguém disse que, ao contrário do que podemos pensar, Deus diz que uma fé forte pode coexistir com altos e baixos e todos os entremeios emocionais. É um mito crer que a fé esteja sempre sorrindo. Charles Spurgeon diz que nenhum pecado é necessariamente ligado à tristeza de coração. Porque o nosso Jesus, que nunca pecou, certa vez disse: minha alma está triste até a morte. Sentimos a fé de várias e diferentes maneiras. Ela pode ser esperançosa e pode ser deprimida e sem vida.
Os sentimentos não definem a fé, pois ela significa voltar-se para o Senhor. E qual é a nossa crise? Que quando a gente está abatido, quando a gente está deprimido ou depressivo, parece que a gente não sente mais nada. E isso para nós pentecostais é uma coisa muito ruim. A gente não sente mais nada no louvor, a gente não sente mais nada na palavra, e a gente ora, parece que a oração vai até o teto e volta. Aí a gente se sente hipócrita, a gente se sente um farsante, um mentiroso. Mas essa é apenas a nossa percepção. Cultivar a nossa devoção a Deus, mesmo sem ter vontade, não é hipocrisia. Orar, clamar ao Senhor, mesmo que a gente sinta ou tenha a percepção de que parece que Ele não está ouvindo, não é hipocrisia. Isso é tão somente um ato de fé. Eu não sinto, eu não percebo, mas eu creio. A decisão, alguém disse, é entre clamar ou não ao Senhor. Você poderá escolher entre ficar sentado em silêncio ou clamar ao Senhor. Poderá chorar em sua cama ou chorar diante do Senhor. Há duas escolhas. Por mais fraco que você esteja, Deus escuta e se agrada no seu clamor quando você clama por Ele, em vez de ficar na cama se lamuriando. C.S. Lewis disse o seguinte, repita isso para quem está perto de você: as orações oferecidas em estado de sequidão são as que mais agradam a Deus. Voltando à primeira pergunta, por que os valentes de Deus também se abatem? Porque homens de aguçado discernimento às vezes perdem a perspectiva. E ontem, numa reunião da Junec, eu não falei nada sobre Elias. E aí o pastor Walter, pastor Samuel, pastor José Hélio começaram a citar Elias. Eu falei, Deus está confirmando a palavra de amanhã. E o pastor José Hélio disse exatamente isso. Elias perdeu a perspectiva. Isso é fato. Na visão de Elias estava tudo perdido. Na visão de Elias não tinha mais saída. Era melhor morrer nas mãos de Deus do que nas mãos de Jezabel. A sua situação delicada é a única coisa que Elias vê. Isso é típico da depressão, porque na depressão, alguém disse, tudo se inclina para dentro. O foco sempre se torna para o nosso próprio sofrimento. É como um bumerangue que sempre retorna, não importando quão longe tente projetá-lo. Você não consegue fugir de si mesmo. Você não consegue fugir da sua própria dor. Agora, como Deus trata Elias? Vamos continuar pensando sobre isso. Deus reconduz Elias ao trabalho. Espera aí que eu pulei alguma coisa aqui. Eu não li o versículo 13 e 14. A gente vê essa falta de perspectiva, porque Deus faz Elias absolutamente a mesma pergunta de quando ele está dentro da caverna. Olha o final do versículo 13 aí. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Deus faz a mesma pergunta para Elias, e sabe o que Elias faz? Responde a mesma coisa. E ele diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirar. Quem tem gente com depressão, ou já lidou com gente com depressão, sabe como que é isso. Você ouve a pessoa, aí depois que você ouve, você fala, e quando ela vai falar para você, quando ela vai interagir com você, ela diz a mesma coisa. Ela está absorvida pela sua dor, pelas suas aflições, pelas suas adversidades. Como Deus então vai tratando dele? Deus primeiro reconduz Elias ao trabalho e concede a ele novas missões, novos desafios. Olha o versículo 15, 16 comigo. E o Senhor lhe disse, vai,
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus reconduz Elias à sua atividade ministerial. Deus não permite que Elias fique parado. Deus não argumenta praticamente nada com Elias, só manda ele trabalhar. Ele diz para ele ungir Azael, rei sobre a Síria, ungir como novo rei de Israel, Jeú, e ungir o seu próprio sucessor, que é Eliseu. Mas as palavras simples de Deus, Deus está dando para Elias uma nova perspectiva. O versículo 16, a parte B dele diz assim: e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Uma primeira lição que Deus está ensinando para Elias. Deus está ensinando para Elias que o propósito dele passava por Elias, mas não terminava em Elias. Só passava. Elias poderia estar frustrado, porque criou muitas expectativas que não se concretizaram. Mas Deus está dizendo: Elias, você já deu sua contribuição, mas tem alguém que vai vir depois de você, que vai fazer aquilo que você não conseguiu. Então quero dizer para você uma verdade que Deus tem assentado no meu coração: nem tudo que você deseja fazer na sua igreja você vai conseguir fazer. Nem tudo o que o nosso pastor Luiz deseja fazer na convenção e no conselho, ele vai conseguir fazer. Porque o propósito de Deus passa por nós, mas ele não termina em nós. E às vezes isso nos deprime, a gente carrega um fardo pesado demais. A gente acha que é o cara que vai fazer tudo, que vai romper, que vai alcançar. Quando às vezes a gente na verdade está só preparando o caminho para uma outra pessoa, que vai fazer as obras que a gente fez e vai fazer maiores ainda. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, sua carta de despedida, no capítulo 4, versículos 19 e 20, ele diz: saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Nem Paulo conseguiu fazer tudo. Nem Paulo curou todo mundo. Nem tudo você vai conseguir fazer. Às vezes nós vivemos obcecados pelos resultados. E talvez essa era a crise de Elias, ele queria ver resultado prático de tudo que ele havia feito, ele não vê. Mas isso não quer dizer que nada esteja acontecendo. A segunda lição que Deus está ensinando para Elias, versículo 17 diz: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. O que Deus está descrevendo aqui, segundo os estudiosos, é justamente a ação de Deus destruindo a família de Acabe. E ele está dizendo: tem muita gente que você não matou, mas quem você deixou, Azael vai matar. Quem Azael não matar, Jeú vai matar. E quem Jeú não matar, Eliseu vai matar. Deus está dizendo que a agenda dele estava sendo seguida à risca, porque Deus nunca falha. Aleluia! A gente às vezes tem essa sensação que a gente não está saindo do lugar, mas essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor.
Deus não havia perdido o controle de absolutamente nada. A programação de Deus não havia furado. A programação de Deus, o programa de Deus, a agenda de Deus estava e sempre estará de pé. No versículo 18, nós temos aí uma última lição. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os homens que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Quando Elias se vê sozinho, acha que o propósito tinha se perdido. Mas Deus está dizendo para ele que o cumprimento do propósito dele estava muito bem assegurado. Que Elias, como dizem os paulistas, não era a única bolacha do pacote. Pastor, mas se eu sair da igreja, ela vai continuar sendo a igreja do Senhor. Porque se eu cair, vai ser muito lamentável, mas a obra de Deus vai continuar. Porque Deus, na história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Deus sempre preparou um remanescente. Ao longo da história da igreja, Deus sempre preparou remanescentes. Olha, Elias está tendo lições preciosas com Deus. Por isso alguém diz que no pesar, muitas vezes, aprendemos lições que jamais atingiríamos em outro lugar. Ah, disse Lutero, a aflição é o melhor livro da minha biblioteca. A melhor página é a do pesar. Se estivermos dispostos a ser treinados pela depressão, veremos que ela é uma boa mestra. Isso não significa que devamos procurar a depressão e certamente não quer dizer que não devamos buscar alento. Contudo, fala comigo assim, a maioria das pessoas dispostas a ser ensinadas pelo sofrimento poderá olhar para trás com gratidão. Fala assim, a depressão também é a ocasião para reavaliação e mudança. Você crê nisso, amém? Você pode se colocar de pé, por favor. Convidar aqui o Ministério de Louvor, já estou terminando. Versículo 19 começa dizendo, partiu, pois, Elias dali. Quero desafiar você a não se entregar à depressão. Eu quero desafiar você a clamar a Deus e a buscar ajuda de pessoas espiritualmente maduras. Não tenha vergonha de mostrar para as pessoas que você também sofre. Não adianta a gente manter um estereótipo de super-homem, porque a gente não é. E quando a gente olha na Bíblia para a oração de muitos dos valentes de Deus, a gente nunca faria. Elias não teve vergonha de dizer para Deus, Deus, me mata, eu prefiro morrer. Ele não foi o único que fez isso. Moisés, em Números capítulo 11, versículo 14 e 15, ele disse assim, eu só não posso levar a todo esse povo. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou quem foi levar a notícia de que tinha nascido um menino. Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento. A gente sofre porque nós somos seres humanos. Olhe para quem está perto de você e fala assim, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. A gente pode sofrer. A gente pode fazer essas orações loucas, eles fizeram.
O que a gente não pode fazer é passar à frente do autor da vida e tentar encerrar uma história que ele não deseja encerrar ainda. Nós temos que escolher viver. Porque todos esses homens que pediram a morte, ou que desejaram nunca ter nascidos, viveram ainda histórias espetaculares diante de Deus. Jó recebeu o dobro de tudo que havia perdido. Jeremias, que faz essa oração no capítulo 20, mais à frente, profetiza uma das maiores profecias bíblicas da Nova Aliança. Moisés tem o privilégio de avistar toda a terra e de ser sepultado pelo próprio Deus. E Elias, o homem que pediu a morte, nunca morreu, porque a Bíblia diz que veio um carro de fogo e ele subiu em um redemoinho. Coloca as suas mãos sobre o seu coração, por favor. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Pai, quantas vezes a gente se sente mal, mesmo Deus sendo valentes, nós nos abatemos. A gente perde a perspectiva, a gente perde a fé, a gente perde a esperança. Mas nós queremos Te louvar porque o Senhor nunca nos abandonou e o Senhor nunca nos abandonará. A gente pode ter a sensação de que nada está acontecendo e que a gente está parado no mesmo lugar, mas a Tua obra está avançando, o Teu propósito está se cumprindo. Deus nos ajuda a abrir mão do fardo dos resultados que muitas vezes nós carregamos, de expectativas exacerbadas que não tem nada a ver com o Teu propósito. A gente não quer ser avaliado ou se autoavaliar pelo número de membros que tem na nossa igreja, por quantas pessoas a gente batiza ao longo do ano, por quantas pessoas são curadas, porque isso é obra de Deus, não é nossa obra. Nós queremos, Deus, abdicar de todo esse peso, todo esse fardo, e entender que a Tua palavra diz que o que se requer de nós como dispenseiros é que sejamos encontrados fiéis. E ontem o pastor Célio disse que a gente vai terminar em fidelidade. A gente quer ser fiel ao Senhor, mesmo que sejam apenas 10 ovelhinhas, a gente quer ser fiel nessas 10 ovelhinhas. Nas coisas simples, a gente quer ser fiel. Numa pregação, talvez sem muito estudo, sem muito conhecimento, mas a gente quer ser fiel à Tua palavra. Nós queremos ser apaixonados pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos nessa manhã, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.